A paz do Senhor, meus queridos. Nós estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Eu quero convidar você para dar o seu like e se você não for inscrito ainda em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Quando você dá um like, quando você faz um comentário, é uma maneira muito prática de você dar um apoio ao nosso canal. Muitas pessoas, vocês podem observar, começaram a fazer dinâmicas e desistiram. Você muitas vezes tem dificuldade de encontrar dinâmicas na internet, né, de vídeos, justamente por causa disso, porque falta esse apoio. E uma forma simples de você nos apoiar é dando um like, é fazendo um comentário. Então, gente, para que nós possamos continuar esse nosso trabalho, nos apoie. Dê um like, faça um comentário. Isso é muito importante para o nosso canal, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que trata sobre as nossas armaduras espirituais. Essa dinâmica ela vai explorar justamente o conceito de proteção espiritual e também de conservação da fé através de uma metáfora que nós vamos fazer, tá? E o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Coisas simples. Você vai precisar de 2 ovos. 2 ovos, só que 2 ovos cozidos, tá? Aí um vai ser com casca e o outro sem casca, certo? Você vai precisar também de papéis e canetas para fazer anotações, tá bom? Então, como eu disse, né? Você vai iniciar essa dinâmica primeiro explorando ou explicando que os ovos cozidos eles vão ser usados como uma espécie de metáfora para discutir as armaduras espirituais do cristão, tá? Com foco em quê? Na proteção contra os ataques do inimigo e também na conservação da fé. Então você vai mostrar os 2 ovos cozidos para os seus alunos, tá? Só que um com casca e o outro sem casca, certo? Então você vai, depois de mostrar, você vai explicar que o ovo com casca vai representar uma pessoa que está espiritualmente protegida. Enquanto que o ovo sem casca vai representar o quê? Alguém que está mais vulnerável espiritualmente, certo? E então, como é que você vai continuar essa dinâmica? Bom, você vai continuar da seguinte forma, pedindo aos seus alunos para discutir e também listar as formas como a casca do ovo protege ele contra a contaminação externa e também contra germes, sujeira. De que forma faz isso? Eles vão discutir, né, e colocar isso num papel, porque você vai entregar papel e caneta para todos os alunos, tá bom? Escrever isso aí. Em seguida, você vai relacionar essa forma de proteção do ovo com a casca, né, com as armaduras espirituais mencionadas na Bíblia, como a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação. Então, são as armaduras espirituais descritas lá em Efésios capítulo 6, versículos do 10 até o 18. Em seguida, gente, você vai conduzir os seus alunos a uma conversa sobre essas armaduras espirituais que protegem o cristão contra influências negativas e também as tentativas do inimigo, né? Muitas vezes tentando a gente de uma forma espiritual. Bom, em seguida, você vai pedir aos seus alunos para discutir e listar as maneiras pelas quais o ovo sem casca ele é mais vulnerável. E também é vulnerável tanto no sentido de ser atacado, né? Como também de deterioração e contaminação precoce. E aí o seu aluno, assim como fez com o ovo com casca, eles vão relacionar, certo? Essa vulnerabilidade do ovo sem casca, né? Mostrando a importância de quê? Da manutenção, da conservação, tá? E isso envolve o quê? O lado espiritual, né? Porque isso aqui também nós estamos discutindo na dinâmica, é justamente o lado espiritual. Então você vai incentivar os seus alunos a compartilhar o quê? Estratégias, tá? Porque assim como o ovo aqui, ó, sem casca, ele está completamente desprotegido a qualquer tipo de contaminação.
E no lado espiritual também, essa conservação da fé, ela também precisa acontecer. Então, seus alunos vão compartilhar, né? Primeiro notar, né? E depois compartilhar estratégias para poder fortalecer e preservar a nossa fé, né? Como a oração, o estudo da palavra, a comunhão com Deus, enfim, eles vão escrever estratégias. Eu vou colocar aqui, gente, tá? Já que vocês já perceberam, eu vou colocar aqui para a gente ficar com a mão limpa e poder manejar a mão. Bom, como eu disse, né? Então, depois deles citarem alguns exemplos, né, da questão da oração, do estudo da palavra, da comunhão com Deus, tá? Vai haver uma... Você, como professor, no final, você pode fazer uma reflexão, tá? Incentivando seus alunos a refletir sobre como podem aplicar esses princípios de proteção espiritual e de conservação da fé em suas próprias vidas. Então, gente, os seus alunos vai ser incentivado a isso. Depois de observar o ovo com casca, o ovo sem casca, eles vão trazer isso para a vida espiritual, tá? E dizer, e expressar-se dizendo, como é que eu posso aplicar esses princípios de conservação do que houve aqui na casca do ovo e do ovo sem casca, né? Espiritualmente, como é que eu posso aplicar esses princípios de conservação da fé na minha própria vida? Então você vai encorajar os seus alunos a definir o quê? Metas. Metas específicas para fortalecer a sua fé, né? E essa relação com Deus e proteger a sua fé contra os ataques do inimigo. O ovo com casca, ele representa justamente a proteção sólida que Deus nos oferece através das suas armaduras espirituais. Enquanto o ovo sem casca nos lembra o quê? Da vulnerabilidade espiritual, que nós podemos enfrentar quando nós não estamos revestidos com a armadura de Deus. Que armaduras são essas? A couraça da justiça, tá? Que assim como a casca do ovo ela protege o ovo do seu conteúdo, né? A couraça da justiça nos envolve, nos guardando dos ataques do inimigo. Então, ao viver em integridade e em retidão, nós fortalecemos essa couraça que nos protege contra a condenação e a acusação do inimigo. Aí nós temos também o escudo da fé. O escudo da fé, ali, também representado pelo ovo com casca, é como um escudo que nos defende dos dardos inflamados do maligno. A nossa fé, quando firmada em Deus, é como uma barreira protetora que nos mantém firme, mesmo diante das adversidades e das tentações do inimigo. Depois nós temos o capacete da salvação. Da mesma forma que a casca ela protege a parte mais vulnerável do ovo, o capacete da salvação nos guarda da perdição e também da desesperança. Ao compreendermos e aceitarmos o presente da salvação em Cristo, nós garantimos a proteção de nossas mentes contra os enganos e falsas doutrinas. A espada do Espírito. O interessante é que a espada ela é usada também como instrumento de defesa e não apenas de ataque. Ela nos capacita a discernir a verdade e a resistir aos ataques espirituais, fortalecendo a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Por que é importante vermos isso em relação à espada? Porque quando se fala em espada, gente, normalmente a gente só vê ela como instrumento de ataque. Mas a gente se esquece que ela também é um instrumento de defesa. Quando o inimigo, naquela época, vinha atacar, não é? Se ele viesse dar um golpe, o instrumento de defesa que ele tinha não era apenas o escudo, mas também a espada, né? Para se proteger contra qualquer arma do inimigo. Então nós temos também o cinto da verdade, tá? E as sandálias da paz. O cinto da verdade, ele mantém a nossa fé, é uma fé firmemente ancorada na verdade da parte de Deus, né? Enquanto que as sandálias da paz, ela nos permite caminhar com firmeza e segurança, mesmo nos momentos de adversidade e de conflito. Então, gente, assim como um guerreiro, ele se prepara para uma batalha, nós somos chamados a nos revestir completamente da armadura de Deus. E essa armadura não é física, mas é uma armadura espiritual.
ela nos capacita a resistir aos ataques do inimigo e a permanecer firme na fé, mesmo nos momentos de adversidade. A armadura de Deus, ela nos protege também contra as ciladas, as armadilhas do diabo, para nos fortalecer e também nós permanecermos firmes na fé nos momentos de proteção e de tribulação. E também nos capacita a perseverar e a resistir no momento da batalha espiritual. Ela nos lembra do poder e da fidelidade de Deus, que Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio em tempos de necessidade. Então, gente, que possamos nos revestir completamente com as armaduras de Deus, conscientes de que, assim como a casca, ela protege o ovo, essas armaduras, ela nos guarda e nos fortalece em nossa fé. Que possamos resistir firme no dia mau e permanecer inabalável, confiantes na proteção e no poder do nosso Deus. Que essa dinâmica, ela nos lembre da importância de estarmos revestidos com as armaduras de Deus e nos encoraje a viver com confiança em nossa jornada espiritual, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.